Ô, Valu, o Cruzeiro tem interesse, mas não tem avanço nenhum e nem sei se vai ter avanço, porque o Cruzeiro não vai voltar com aquela proposta que foi feita em outra época, né? E eu vi muita gente comentando, compra só metade. Eu, com sinceridade, o que eu tenho de apuração é que o Valentim Gomes interessa, mas teria que ser assim, uma negociação muito favorável ao Cruzeiro. O Cruzeiro quer um zagueiro canhoto, mas tem outros nomes também que o departamento de futebol vai avaliar, né? Então, o Valentim deu toda aquela dor de cabeça, né? Se fosse aí um negócio bem mais tranquilo, o Cruzeiro tentaria avançar. Hoje não tem nenhum avanço e volto a afirmar, nem sei se vai ter. O Valentim não está perto de ser contratado pelo Cruzeiro. Existe um interesse, mas no cenário atual, a possibilidade de não vir é maior do que a de vir. Respeitando, claro, a apuração de todo mundo, mas o que a gente tem, e consultamos aí algumas fontes importantes deste negócio, fontes que inclusive estavam na outra operação, e aí vamos seguir acompanhando, né? Mas é fato que o Jardim quer um zagueiro canhoto. Se vai ser o Valentim ou outro, aí temos que aguardar. Apenas pra gente trazer uma informação aí das últimas horas do que a gente apurou sobre essa questão do argentino do Vélez Sarsfield. Dizem que ele dificilmente vai continuar depois do meio do ano, né? Dessa janela, mas por enquanto com o Cruzeiro não tem nenhuma negociação avançada. A venda do Tevez é compulsória se o Atlético quiser exercer a opção de compra? A opção de compra, se quiser exercer, ele compra, né? 3,5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta. É o que o Cruzeiro colocou, a gente já falou muito sobre isso aqui na Samuca TV, né? Tem aí nos cortes aí do canal, uma opção muito baixa, né? Necessidade nenhuma do Cruzeiro ter fixado isso. Vamos torcer lá para o Atlético Paranaense não subir, que a situação não tá muito boa por lado de lá, não, para não comprar o técnico. Na ansiedade, né? O Cruzeiro tá no mercado, mas tá com cautela. O Cruzeiro hoje entende que precisa de um zagueiro canhoto, de um volante e pelo menos um atacante de beirada. E a ideia é achar jovem com potencial para dar retorno técnico, não somente jovem, né? Precisa dar retorno técnico e no futuro retorno financeiro. Então o Cruzeiro está trabalhando com isso, Leonardo Jardim, comissão técnica, o departamento de futebol, para encontrar essas opções. E é aquilo que o Leonardo Jardim falou, não é para contratar por contratar. Para contratar tem que ser jogador que vai entregar mais do que o Cruzeiro tem hoje. E ele, Valu, falei isso mais cedo na nossa live Bola em Jogo, é um cara muito preocupado com a situação financeira, com as finanças. Seria muito fácil para o Leonardo Jardim falar com o Pedro que ele quer aquele ali de 10 milhões de euros, aquele outro de 15, aquele de 20, porque todo mundo sabe que o Pedro tem dinheiro, né? Mas ele não, ele tem uma mentalidade de comprar barato e vender muito mais do que pagou, dando retorno também financeiro ao clube, deixando grana no clube. Como eles vão conseguir isso é uma outra história. Então, o Cruzeiro também não vai totalmente desesperado ao mercado, sair pagando o que qualquer um pedir. Vai ter uma avaliação muito bem feita aí por todos para se reforçar na janela, pensando na sequência aí de 2025. Valor? Bem diferente, né, Amanda Boru, esse perfil do Leonardo Jardim, até quando a gente pensa em técnicos estrangeiros, um exemplo, né, alguém que ficou famoso nesse sentido, o argentino, o Jorge Sampaoli, de um cara de chegar no clube e necessita reforços, né, independente da situação, do custo, não tem nada a ver com um reforço, mas... Aí,
já é nesse naipe, né? E o Leonardo Jardim mostrando preocupação, muita gente até fala, o dinheiro não é dele, para que fazer conta com o dinheiro dos outros, mas é um cara que pensa no bem da instituição, também de tirar proveito dentro do time em que ele está montando, é muito importante e eu acho que fica demonstrado, né? Futebol não se faz da maneira exacerbada de ir gastando, talvez ele, até Jardim, já disse em outros momentos dentro do próprio Cruzeiro, Amanda, que necessariamente ter muito dinheiro a ser investido no mercado não significa você ter um elenco forte e jogadores que atendem às características para formar um time vencedor. Valu, ele não foi pela praticidade, né? Porque o mais prático para ele era chegar no clube e fazer exatamente isso que você acabou de falar agora, né? Pedir reforços. Ele, desde que chegou no Cruzeiro, ele sempre está muito com os pés no chão e alinhado àquilo que possivelmente encontrou na diretoria do Cruzeiro, né? Que é de dar tempo ao tempo para que ele pudesse avaliar os jogadores que aqui estão. E ele falou recentemente que hoje está mais difícil para os jogadores chegarem no Cruzeiro, chegar na Toca da Raposa 2. Muito porque ele conseguiu encontrar nessas peças que até então estavam descartadas ou deixadas de lado dentro do elenco, acabou resgatando ali a confiança e o bom futebol dessas peças. E a gente citou aqui muito bem a questão do Lucas Silva, a questão do próprio Vidalba. Então são jogadores já mais experientes, mas que precisavam ganhar uma energia nova, né? Uma oportunidade também que o colocasse de novo em nível de competitividade. E isso foi encontrado. É claro que infelizmente não deu para fazer com todo mundo. De qualquer forma, não é porque é uma SAF que você vai sair comprando aí desfreadamente e o Cruzeiro vai cada vez mais se inflando de peças e nem sempre ter uma grande quantidade é ter qualidade. E acho que cada vez mais o futebol tem mostrado para ele e prezado pela qualidade. Então tomara que ele possa ter essa linha de raciocínio a médio e longo prazo também, que o Cruzeiro continue sendo cada vez mais assertivo também, tanto no mercado e tanto também nas escolhas dos jogadores que vão nos representar, estarão representando a instituição vestindo a camisa do Cruzeiro. É muito inteligente você ter ali dentro do seu departamento de futebol pessoas que consigam enxergar o futebol dessa maneira orgânica. Você tem um elenco, você não pode contratar por contratar. O Cruzeiro, para essa janela, foi até algo que eu comentei no Twitter após o clássico, né? O Cruzeiro precisa de pensar muito mais em qualidade do que quantidade. O Cruzeiro precisa de qualificar o seu elenco. E quando o Samuel traz essa informação, né, de que o Leonardo Jardim é um treinador preocupado também com a saúde financeira do clube, isso é muito bacana, porque o Cruzeiro não pode sair rasgando dinheiro, contratando os jogadores não tão distante, render financeiramente para o Cruzeiro. Acho que o Valentim Gomes tem esse perfil, mas a gente sabe como foi uma novela, e uma novela bem cansativa, tudo o que envolveu essa negociação do Valentim Gomes. É um jogador que também desperta a atenção do futebol europeu, então isso precisa de ser colocado na balança. A gente sabe o quanto o futebol europeu ele balança os atletas mais jovens do continente sul-americano, e não vai ser diferente com o Valentim. Mas o Cruzeiro, como o Samuel bem disse, tem outras opções, olha para os atletas, mas é essa questão do zagueiro canhoto, porque a gente vê o Vidalba se destacando, vivendo um bom momento, mas é um perfil que o Leonardo Jardim quer, né? Da ideia também, da ideia de jogo do treinador, de ter um cara ali pelo lado esquerdo com esse perfil, com essas características, jovem, mas também seja canhoto como seu pé dominante. Mas eu gosto muito do nome do Valentim Gomes, mas fico feliz que o Cruzeiro também tenha outras opções, porque se esse negócio não acontecer, o Cruzeiro tem ali mais de uma forma de buscar outro atleta e não fica ali a ver navios no mercado. E tudo é planejamento, né, Pedro? Com certeza, quando você fala, se não der certo, o Cruzeiro precisa ter, e já tem ter alguém ali sendo, ao menos, namorando o Cruzeiro, né? Acho que uma coisa que acabou, mesmo que o Cruzeiro já quisesse trazer um zagueiro, acho que uma coisa que acabou acontecendo pela necessidade de ter um zagueiro hoje, né? A lesão do Janderson e a lesão também do João Marcelo, acho que provocou no Cruzeiro exatamente essa necessidade, né? Lógico que são jogadores ainda jovens, né? O Janderson muito jovem, o João Marcelo, apesar de ter uma certa experiência, mas também um jogador jovem, e acho que a necessidade do Cruzeiro é para o momento,
Por mais que eles são jogadores jovens e tendem a recuperar até com um pouco mais de facilidade, mas mesmo assim acho que a necessidade do Cruzeiro ela é atual, é do momento. Acho que trazer também essa competitividade interna, isso vai forçar com que outros atletas também possam se esforçar ainda mais. O Jonathan Jesus é um jogador muito jovem, né, e tendo que encarar também um time de expressão, um time que também tem essa questão de o tempo inteiro estar sendo muito cobrado, é a primeira grande experiência nele, embora ele também tivesse a experiência no Ceará, mas aí a gente não está fazendo nenhum comparativo institucional, não é isso, é só a questão mesmo dele vir jogando por mais vezes também com a camisa do Cruzeiro e a força que a gente sabe que o Cruzeiro tem no cenário do futebol. Agora, de qualquer forma, hoje o Vidalba é um jogador canhoto, titular do Cruzeiro, mesmo já estando com a idade um pouco mais avançada e já mais experiente, é um jogador que tem se provado no dia a dia que vale a resiliência, vale a questão também da dedicação, foi galgando os seus espaços nos treinamentos, que ele reconquistou também a sua titularidade no Cruzeiro. Quando tinha pouco tempo, ele provava que valeria a pena dar mais uma oportunidade. E assim se fez. E hoje, se a gente fala que é uma defesa, uma linha de defesa consolidada, é muito também baseada nisso, nos esforços que estão sendo feitos, mesmo com jogadores mais experientes, que é o caso também do Vidalba e do Fabrício Bruno. É Dodô, viu, Vibrante? Esse aí é Dodô mesmo, o camisa 11, nosso grande Alberto Rodrigues, o locutor esportivo mais vibrante do universo, já está aqui conosco no Dia de Jogo KTO.